Você sabe o que é xenofobia? A xenofobia é hoje um dos maiores problemas sociais do mundo. Ser preconceituoso com aqueles que migram de outro país ou de outro estado é um dos maiores atrasos da humanidade atual. Percebemos então que poucos entendem o conceito sobre isso. Decidimos ir atrás e pesquisar o mundo afora aquelas pessoas que sofrem ou já sofreram com isso. Xenofobia? Não, não sei. Você sabe o que é xenofobia? Sim, é quando você tem preconceito com alguém de outro estado ou outro país. O senhor sabe o que é xenofobia? Sei. Xenofobia é o pior atraso que aconteceu na história da humanidade. Vocês que são jovens, estudem a história. A gente deve estudar a história para olhar o passado e não repetir os erros no futuro. O senhor conhece algum fato histórico onde retrata a xenofobia? Bastante. Saddam Hussein, Gaddafi, Hitler, de certa forma, a antiga Roma, algumas coisas do Egito Antigo. Tudo que você faz um raciocínio por causa de latitude e longitude, que é a localização, você tem um equívoco cultural. O ser humano não pertence à latitude e longitude, né? Aonde você estiver, você é igual ao outro. São 22 pares de cromossomos no mundo inteiro. É uma questão de cultura e mudar hábitos. E atualmente o senhor acha que a xenofobia ainda influencia de má forma na vida das pessoas? Bastante, porque imaginou-se que se você não é aberto aos outros, você vai evoluir. E a gente só evolui se a gente tiver contato com outros. Esse negócio de globalização, internet, os gênios, o Steve Jobs mostra isso e outros. Quem achar que vai evoluir sozinho, só na nossa cultura, não existe mais. Teria que esse aparelho e aquele lá a gente não está usando. Aquele parte e todos se vão. Galiza ficas sem homens que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs. Tens campos de solidão. Tens mães que não têm filhos que não têm pai. O Brasil realmente é um país receptivo ou só com aqueles que são brancos de olhos azuis de países desenvolvidos? Percebemos então com nossas pesquisas que o nosso país não é tão acolhedor como a mídia aparenta. E daí surge a pergunta, será que o nosso país é realmente receptivo com todos os imigrantes? Boa noite, meu nome é Antônio, sou professor de matemática. Trabalhei sempre a nível universitário, formado pela USP e sou de nacionalidade peruana. Você sofreu algum preconceito ao vir para cá, por ser de outra nacionalidade? Sim, por causa de ser descendente de indígena, porque peruano, chileno, colombiano, boliviano, quase é a mesma raça, digamos. Sofri bastante a princípio, mas como falei, eu soube um pouco sobrepor isso. Não fiquei muito deprimido por causa disso, muito pelo contrário, me encorajou para continuar estudando mais e mostrar para eles que o indígena não tem menos conhecimento que os outros, não. São seres humanos e todos somos iguais. Em algum momento você se sentiu menosprezado como professor? Por ser latino? Olha, talvez menosprezado não, mas assim, pelo fato do colega achar que você vem de fora,
e você chega aqui, ocupa uma vaga do serviço deles, né? Eles meio que se sentem incomodados, né? Mas logo você mostra que o nível que você tem, talvez é um pouquinho mais que o nível que eles têm, eles terminam aceitando, né? Terminam aceitando. Mas sempre vai ter. Eu acho que é difícil você encontrar uma sociedade que te aceite assim por assim. Você tem que abrir seu próprio espaço. É uma coisa muito difícil você aceitar uma pessoa que te critica ou por tal origem, ou por a forma que você é, ou por a aparência que você é. Eu acho que o ser humano deve ser todo mundo igual, né? Não é fácil sentir preconceito, né? Bom dia, meu nome é Fátima Maria, sou de nacionalidade brasileira do Piauí, muito orgulho. E sou professora aposentada, tenho 65 anos. E já fiz 3 viagens para a Itália. Todas as viagens que eu fiz, eu sofri preconceito. Meu nome é Nazilda Marques, eu sou da cidade de São João da Serra, no Piauí. Em 1990, foi uma senhora conhecer a minha cidade no Piauí. E lá ela me conheceu. E o fato de eu ser criada sem pai e sem mãe, viu que eu estava sofrendo lá na cidade do Piauí, me convidou para vir morar na casa dela, que ela ia me pôr para estudar e que ia cuidar de mim. E assim eu acreditei. Eu vim da minha cidade para São Bernardo do Campo, que era onde ela morava, e lá eu vim com a promessa de que ela ia cuidar de mim e pôr para estudar. Não, eu fui escrava lá, por ser nordestina, não ter pai, não ter mãe, sofri todo tipo de preconceito com ela. Apanhei bastante e é isso. E preconceito, tive muito preconceito com eles, por ele ser de origem... Por ele ser de origem portuguesa e eu nordestina. Então era muito preconceito e maus tratos. Até que um dia, depois de 2 anos, eu não aguentei mais. Liguei para minha colega e pedi socorro, e ela foi me socorrer. Só que isso era uma tardezinha, e ela me pediu para não falar. Eu era tão inocente que ela pediu para mim não falar que eu tinha entrado em contato com ela. Quando foi no dia seguinte, eu contei para minha patroa que eu estava indo embora e que minha colega ia me buscar. Só que ela não foi. Ela não esperou até a minha colega chegar. Ela simplesmente me colocou para fora da casa dela e me bateu muito, catou minhas coisas, jogou para o lado de fora do portão, em sacolinha de mercado. Então eu sofri todo tipo de humilhação. E fui embora. Ela falando para mim que ia pôr a polícia atrás de mim. E eu morrendo de medo por não conhecer os meus direitos. Pessoas simples, que a maioria das vezes as pessoas se aproveitam, são maldosas mesmo. E assim eu segui minha vida. E a minha colega me pegou, e depois de lá arrumei trabalho. Hoje, graças a Deus, estou bem. Eu sim, tenho uma família que eu não tinha, tenho 2 filhos. E é assim, eu acho que eu não carrego isso, essa maldade que fizeram comigo, não. Me dói muito falar sobre isso, mas é como se eu tivesse... Hoje eu digo que foi um aprendizado na minha vida, mas que dói muito. Preconceito é uma coisa muito ruim e triste de se falar. E é triste saber que o que aconteceu comigo acontece com várias pessoas. É uma pena que as pessoas acham o fato de você não ser paulista, ser nordestina, ou ser de outra cidade que não seja paulista, tem que passar por isso. É uma pena ter que acontecer esse tipo de coisa. Trabalho no Centro de Estudos Migratórios, acolhendo pesquisadores, pessoas que querem conhecer a missão especialmente, e promovendo seminários, simpósios, enfim. Então esse é o meu trabalho aqui na Missão Paz. Em quais setores a Missão Paz ajuda na socialização do imigrante na cidade de São Paulo? Então, em todos eles, tanto na questão da acolhida,
na questão da ajuda para documentação, para ajuda a conseguir trabalho, também na parte da paróquia celebrativa, através da religião. Todos os trabalhos da Missão Paz praticamente buscam promover a autonomia das pessoas e integrá-las aqui em São Paulo. Você acha que a questão racial e esse lado mais xenofóbico pode impedir essa adaptação das pessoas no país? Claro, é um dos grandes desafios essa questão da xenofobia, né, do preconceito racial e outras faces de preconceitos também, que impede que as pessoas sejam acolhidas e aceitas conforme elas são. Aqui na Missão Paz tem como ser voluntário, tem como ajudar materialmente, fazer doação, enfim, então tem várias formas, seja no aspecto pessoal, né, por exemplo, não propagando preconceito, xenofobia, seja através de meios de comunicação, Facebook, internet, WhatsApp, enfim, seja daquelas pessoas que vocês encontram, né, reconhecer, que as pessoas reconheçam os outros e respeitem a sua dignidade, ou concretamente aqui na Missão Paz, né, fazendo uma doação material, sendo voluntário, promovendo a obra, não só a obra, mas os próprios imigrantes e refugiados. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Oi, gente! Nós somos o Grupo Amazonas e hoje nós viemos comentar com vocês como foi fazer o documentário. O tema do nosso documentário foi xenofobia. E apesar de vivermos em um país que se diz de braços abertos, ainda tem muita gente por aí que é xenofóbica. Esse trabalho foi importante porque a gente descobriu sobre a realidade de muitos imigrantes que vêm pra cá e como é a dificuldade deles na adaptação. Tivemos muita dificuldade na hora de gravar os vídeos porque muitos tinham medo, receio e às vezes eram imigrantes ilegais que não quiseram gravar nem áudio, a dificuldade na hora da fala porque eles não entendiam. E a gente percebe que apesar desse preconceito com os imigrantes existir, a gente viu que muitas pessoas não sabem o que é a xenofobia. Até mesmo assim, acho que falando de mim pessoalmente, eu não sabia o que era xenofobia, até ter que falar sobre xenofobia, até ter que fazer esse trabalho sobre xenofobia. Acho importante, porque no início, sinceramente, eu não liguei muito, mas foi um baque enorme saber que isso acontece, principalmente... E acontece muito, né? E acontece muito, principalmente num país onde se diz de braços abertos, onde a gente tem... Um país totalmente miscigenado, onde a gente tem índios, negros, pessoas que vêm de outro país, a maioria de nós é descendente de pessoa que vem de outro país. Então, a gente tratar essas pessoas com falta de respeito é ser contra a nossa própria identidade. E a gente vê também como é a relação com aquele imigrante que o brasileiro quer no país, que é o famoso europeu, que todo mundo quer um italiano, um português, e aí fala de um colombiano, um boliviano, as pessoas já falam que vão roubar nosso emprego, que já vão fazer várias coisas, sendo que os italianos vieram para cá para trabalhar, tirar os empregos dos brasileiros, tirar os empregos. Então, sempre tem aquele imigrante que é bem aceito, que é o europeu, o americano. O que esse projeto da escola quis passar pra gente é que, além do tema tão desastroso em um país que a cada dia mais o preconceito cresce, foi fundamental pra gente poder perceber isso, porque se não fosse projeto nada disso estaria acontecendo. Porque muitos não querem sair da própria casa, não querem sair dos próprios empregos, porque eles têm uma vida onde eles moram, ele tem um amor pelo lugar onde ele nasceu. Muitos saem por necessidade, não é porque eu vou para outro país, porque pegar o emprego de alguém, não, e sim porque eles às vezes não têm mais até condições. O professor colombiano que a gente entrevistou, ele fala, ele não roubou o emprego de ninguém. Ele veio para o nosso país, estudou, inclusive ele é um ótimo professor, né, de faculdade, ele é muito inteligente e, assim, ele foi muito menosprezado. A questão também do Nordeste, que a gente entrevistou algumas pessoas próximas a gente, os nordestinos também são muito menosprezados. Então a questão de xenofobia, o motorista do Uber que a gente entrevistou, algumas pessoas da nossa família, eles também são pessoas igual a gente. Tem muito esse preconceito, principalmente aqui em São Paulo, de pessoas que vêm do Nordeste pra cá.
eles se veem na mesma situação. Uma pessoa que veio no Nordeste, uma pessoa que veio no Haiti, se ela muda do seu lugar de origem para ir para outro lugar, ela não vai por arrogância, ela vai por uma necessidade, porque ela precisa de emprego, porque ela tem uma família para sustentar e ela precisa correr atrás do dela, entende? Da mesma forma que a gente corre atrás do nosso em outros países. Eles vêm pra cá buscando uma condição de vida melhor, tanto que a maioria que a gente entrevistou dizia que era para conseguir dinheiro para trazer a família para cá também. Então ele queria uma condição de vida boa para a família dele e para ele. As duas palavras que a gente citou, empatia e respeito, foram fundamentais para a gente fazer esse trabalho. Porque a partir do momento que a gente lidou com pessoas desconhecidas da gente, a gente teve que ter muito respeito, compreensão e empatia. Então, resumindo tudo do comentário, esse foi o nosso tenha mais empatia e respeito pelo próximo, porque você não sabe o que o próximo passa e não sabe por que ele está aqui. E talvez a situação do nosso país atualmente seja exatamente essa questão de falta de empatia e falta de respeito. E nisso a gente percebe que se a gente se unir para mudar o nosso país, a gente acaba mudando o mundo. Se a gente tem respeito pelo próximo, esse respeito vai passando de pessoa a pessoa, independente do país. Fazer o bem sem olhar a quem é extremamente importante nesse momento pra gente. É isso, gente. Muito obrigada.